Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez com alegria para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma oportunidade que o Senhor da vida nos concede, mais uma oportunidade para aprendermos um pouco mais com Jesus de Nazaré, com os Espíritos amigos. Por isso, agradecemos por mais este momento, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor e que nós encontramos em todas as obras complementares de estudos e reflexões acerca dos seus ensinamentos. É por isso que precisamos também agradecer aos Espíritos amigos, estes abnegados trabalhadores da seara do Cristo, que constantemente estão conosco na nossa caminhada, nos auxiliando, através dos esclarecimentos, através das boas intuições, para trilharmos os melhores caminhos para a nossa vida. É por isso que precisamos agradecer-lhes por constantemente, a pedido de Jesus, estão do nosso lado. Estes abnegados trabalhadores, estes abnegados mensageiros, jamais desistem, jamais desistirão de nós. Por isso, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos um pouco mais estes ensinamentos. Agradecer também, neste momento, pessoalmente, a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes para estes momentos de estudo, estes momentos de aprendizado, abraçando a nossa irmã Carlúcia Mendes, a nossa irmã Sueli Correia, lá de Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Citei esses dois nomes dessas duas irmãs e estendo este abraço fraternal a todos os demais irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes ou que se farão presentes. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Abraçando também fraternalmente o nosso irmão Edson Reis. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Seja bem-vindo também ao nosso grupo de estudo. Então, como havíamos falado, capítulo 153 do livro Palavras de Vida Eterna, estamos realizando esta caminhada em 180 capítulos, que é a composição deste livro. Então, já caminhamos bastante. Hoje faremos aqui os estudos com base no capítulo 153, abraçando também fraternalmente a nossa irmã Jandira Santana Aguiar, lá de Caldas Novas. Seja bem-vinda, minha irmã, para mais este momento de estudo. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com as palavras de Emmanuel e Chico Xavier, palavras do apóstolo Paulo, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, um espírito de sabedoria, através da mediunidade de Carlos Bacelli. Então aqui, neste capítulo que trouxemos hoje, o capítulo 77, Irmão José deu como título a este capítulo, Se já és capaz. Se você já é capaz, se eu já sou capaz. Então prestemos atenção nos esclarecimentos de Irmão José, porque no nosso último encontro em que estudamos
o capítulo 152 do livro Palavras de Vida Eterna, estudamos uma mensagem deste livro Vigiai e Orai, a mensagem 76, que foi sobre o bom samaritano. E o 77 é como se fosse uma continuidade do capítulo 76, porque irmão José nos fala da seguinte maneira: se você já é capaz de velar à cabeceira de um doente, porque conforme nós encontramos na parábola do bom samaritano, aquele bom samaritano, ele foi capaz, ele doou o seu tempo, além de doar recursos financeiros, ele doou o seu tempo velando na cabeceira daquele que ele encontrou caído à beira do caminho. Então aqui irmão José nos chama a atenção: se você, se eu, se nós já somos capazes de velar à cabeceira de um doente, se nós já somos capazes de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, se nós já tivermos alcançado, ou se tivéssemos alcançado aquela condição de prestar uma informação detalhada a um transeunte que nos interpela, se nós já somos ou se já alcançamos essa condição e esta capacidade de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, se nós já somos capazes de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante e também de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, então tudo isto, irmão José, nos chama a atenção se nós já somos capazes. E ainda ele nos conclama, nos esclarece se nós já somos capazes de receber alguém com cortesia em nossa casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, se nós já temos condições de fazer tudo isso, então já estaremos no exercício do verdadeiro devotamento. Então aqui irmão José nos chama a atenção que se nós já somos capazes de velar à cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa, de prestar informações detalhadas a quem nos solicita, de visitar alguém que esteja acamado para até mesmo e em especial render ou substituir um familiar que está muito cansado para que ele possa descansar, se nós já somos capazes de escrever uma carta, de escrever uma mensagem demonstrando interesse por um amigo, por uma amiga distante, de prestar um serviço voluntário em uma instituição filantrópica, uma instituição beneficente, de receber alguém em nossa casa, em nosso lar, com cortesia, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida ou pela interrupção de alguma atividade que estejamos ou que estivéssemos executando, então, se nós já temos condições de fazer tudo isto, nós já estaremos naquela condição de verdadeiros devotados. Estamos prestando o verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Porque conforme falamos no início, lembramos no início, a parábola do bom samaritano, ele além de dar um pouco do que ele tinha em recursos financeiros, ele doou tudo isto. Ele doou um pouco daquilo que ele já tinha como condição internalizada nele, ou seja, realizando um verdadeiro devotamento, doando daquilo que ele era. Então é preciso doar daquilo que somos, muito além daquilo que temos provisoriamente sob a nossa administração. Então reflitamos sobre isto, porque é preciso que façamos isto.
para a nossa iluminação verdadeira. E aqui fechamos este parêntese com o irmão José para começarmos as reflexões com Emmanuel, Chico Xavier, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré. E também neste momento quero abraçar fraternalmente a nossa irmã Aparecida Marques de Souza, que também se faz presente. Seja bem-vinda, minha irmã, para mais este momento de estudo. Então, o capítulo 153, conceito de salvação. Prestemos atenção neste conceito, porque, via de regra, o que nós entendemos ou que nós achamos ser salvação não é verdadeiramente salvação. Prestemos atenção neste conceito de salvação que Emmanuel nos traz neste capítulo 153. Será que estamos trabalhando verdadeiramente de forma correta para alcançarmos a salvação, conforme este conceito acertado de Emmanuel? E ele traz como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 2, quando Paulo escreveu da seguinte maneira aos Coríntios e a todos nós: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E Emmanuel começa a nos dizer da seguinte maneira, que salvar em um sinônimo correto, ou usando o sinônimo correto, conforme ele diz aqui, salvar em sinomínia correta, não é divinizar. Então aqui Emmanuel já começa nos dizendo que aquela ideia de salvação que nós temos, de nos tornarmos seres angélicos, seres divinizados, não está correto este conceito. Salvar em sinomínia correta não é divinizar, não é projetar ao céu, não é salvar, não é conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que isto não é salvação. Salvar não é divinizar, não é projetar-se ao céu, não é conferir santidade a alguém através de magia sublimatória, nem mesmo fornecer passaporte para a intimidade com Deus. E aí ele diz na sequência, salvar em legítima significação. Então aqui ele nos traz o verdadeiro significado, o verdadeiro conceito de salvação. Salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo, é livrar ou também conservar. A verdadeira salvação é conservar e também defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Então aqui Emmanuel nos fala que este é o verdadeiro conceito de salvação, que é livrar-se de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar e continuarmos trabalhando constantemente com responsabilidade e nos conduzindo da melhor maneira possível para nos melhorar. E ainda ele diz que navio, ele traz um exemplo, que um navio, salvo de risco iminente, não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. Então aqui Emmanuel nos chama também a atenção acerca do conceito de salvação, trazendo esta simbologia ou como referência
um navio que foi salvo de um risco iminente de se afundar, por exemplo, de naufragar, que não é por isto que ele está isento, que ele está exonerado de realizar a viagem e correndo todos os demais riscos, inclusive o risco de naufragar. E ainda ele diz que o doente, ele traz mais uma referência, que o doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. Não é pelo fato de que você, de que eu, ou qualquer um de nós tenhamos passado aí por um risco iminente de desencarnarmos e tenhamos salvo entre aspas, da desencarnação naquele momento, que estaremos exonerados de continuarmos nas tarefas. E ainda ele diz que o Evangelho não deixa dúvidas quanto a isto. E aí ele traz como exemplo Pedro e Paulo. Então ele diz que o Evangelho não deixa dúvida quanto a isto. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar sem trabalho até esvair-se as suas forças físicas. E ainda ele diz que Paulo de Tarso foi salvo da crueldade. Paulo de Tarso, que foi salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício, até ser sacrificado em Roma, lá pelos anos 64, entre 64 e 68, quando ele foi sacrificado em Roma. Então ele traz como exemplo, como referência, Pedro e Paulo, que não foi pelo fato de eles terem sido salvos por Jesus que eles foram exonerados ou que eles estivessem exonerados de continuarem na lida. E ainda ele diz que se você experimenta, se nós estamos experimentando o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente da posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e cumpri-las. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que se nós já experimentamos o coração chamado à verdade pelo Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, sem sombra de dúvida que esta oportunidade de salvação chegou até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, mas sem sombra de dúvida, aquela verdadeira salvação que é aprender, evoluir, acertar e retificar-nos. Conforme ele nos chama aqui a atenção, é preciso fazer tudo isto, mas é preciso, acima de tudo, entendermos a salvação no verdadeiro sentido, isto é, a salvação que o Senhor nos envia como auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei maior. E aí Emmanuel encerra estas maravilhosas reflexões nos lembrando, sobretudo, não nos detenhamos em frases de choro, não fiquemos choromingando, conforme que ele nos chama a atenção, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido.
Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que nós já perdemos muito tempo. Não podemos mais perder tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos, nos conclama Emmanuel, reconheçamos com o apóstolo Paulo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda. Então aqui Emmanuel substitui a palavra salvação pela palavra corrigenda. Então ele fala que para a salvação, ou melhor, para a corrigenda, ou para o arrependimento, para o resgate, para a melhoria, para a iluminação de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Então o momento para a corrigenda não é amanhã, não será para amanhã, para o futuro, mas o momento é agora. O momento oportuno é agora. Conforme nos chamam a atenção os espíritos amigos, não estamos aqui na Terra para a salvação. Conforme aqui nos lembra Emmanuel, estamos aqui na Terra, sem sombra de dúvida, para recebermos este auxílio do alto. Estamos constantemente recebendo este auxílio do alto, e que possamos ter o conhecimento sobre as nossas responsabilidades, sobre as nossas obrigações, e cumprirmos a lei de justiça, de amor e de caridade. E nós estamos aqui na Terra, como dissemos, não para a salvação ou para alcançarmos a salvação, mas para realizarmos o processo ou todos os processos de resgate, arrependendo dos nossos equívocos, trabalhando constantemente pela e para a nossa melhoria e alcançando aquela condição de um espírito esclarecido e pronto para o verdadeiro trabalho que nos espera a todos. Porque, sem sombra de dúvida, aquela ideia equivocada que ao alcançar aquela condição de um espírito iluminado, nós já teremos realizado e cumprido a nossa tarefa, aí não teremos mais nada para fazer, ledo engano. Porque quando chegarmos, quando alcançarmos esta condição, aí sim é que estaremos prontos para o verdadeiro trabalho. Peguemos como exemplo a figura de Bezerra de Menezes. Há mais de um século após a sua última desencarnação, trabalha constantemente no plano espiritual e rogou a nossa querida Mãezinha Santíssima para que lhe fosse permitido continuar aqui no orbe terrestre. Não queria ir para as alturas, para lugares iluminados, mas queria continuar aqui nas sombras da terra, enquanto existisse uma alma necessitando da sua proteção, do seu auxílio, da sua presença. Enquanto existir alguém chorando aqui na terra, que me seja permitido continuar aqui trabalhando em benefício de todos. Assim pediu Bezerra de Menezes à querida Mãezinha Santíssima, que autorizou, sem sombra de dúvida, como coração abnegado de mãe, que ele continuasse aqui cuidando, auxiliando aos seus filhos, irmãos dele e todos nós na condição de irmãos. Um abraço fraternal a todos e a todas, e quero aqui abraçar fraternalmente, de uma forma muito especial, a todas as mães, sejam elas na condição biológica, sejam elas aquelas mães pelo coração. Parabéns pelo seu dia, este dia em que criaram no calendário como dia para homenageá-las. Porque Dia das Mães, sem sombra de dúvida, é todos os dias, pela eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado pela presença de todos, presença e participação. E até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões. A paz do Cristo esteja sempre conosco.